Está no All Daily Fins, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é quinta, 21 de maio, então já pega o seu café, procura um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, Estrela pede recuperação judicial, Meta corta 8 mil empregos e Google reinventa buscador. Em mundo, Putin e Xi Jinping se reúnem em Pequim e desafiam Trump. Já no Brasil, Lula endurece regras para plataformas digitais no país. E antes de começar nosso podcast, o patrocinador de hoje é para você que está precisando de umas férias. Entre rotina, reunião, prazo e notificações, chega uma hora em que descansar não é mais exagero, pessoal, é necessário. E aí vem aquela parte boa, né, Andrezinho? Trocar o despertador por uma manhã sem pressa, caminhar numa cidade nova, escolher um restaurante sem olhar o relógio, só que antes do embarque tem um ponto que não dá para deixar para a última hora, que é como pagar, acompanhar e organizar os gastos da viagem. E para isso existe a nossa parceira Revolut. Com a conta global, você organiza pagamentos, transferências e gastos do dia a dia num único app, com suporte a mais de 30 moedas e um cartão aceito internacionalmente. E tem também um benefício extra para os ouvintes do podcast. Quem abrir a conta pelo nosso link e movimentar R$150 no débito ganha 3 mil pontos no Heavy Points, o programa de fidelidade da Revolut que permite trocar pontos por milhas aéreas e outras experiências. Para abrir sua conta e deixar os gastos da viagem organizados antes mesmo de embarcar, o link está na descrição desse episódio. É isso aí, Branco. E agora voltando para nossa programação, tem muita coisa importante para conversar hoje, então bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios acabou a brincadeira para uma marca brasileira. A Estrela entrou com pedido de recuperação judicial. Se você não reconhece o nome de primeira, ela é a fabricante de jogos clássicos, como Banco Imobiliário, Detetive e Autorama. Pois é, Branco, a empresa que foi fundada em 1937 justificou que o consumo infantil mudou e foi cada vez mais para o digital, além de culpar o peso dos juros altos e da concorrência chinesa. Mesmo enquanto renegocia suas dívidas, as operações da Estrela seguem normalmente. Olhando para os números, no último balanço público de 2024, a companhia teve prejuízo de 24,2 milhões de reais. E depois da notícia, as ações da empresa que são listadas na B3 despencaram 33,48% ontem, dia 20. Agora, mudando de assunto, mas ainda no mundo corporativo, a Meta começou ontem a demissão de cerca de 8 mil funcionários, o equivalente a 10% do quadro global. O corte atinge principalmente as equipes de engenharia e produtos, numa tentativa de liberar mais recursos para a IA. Além disso, a empresa vai realocar cerca de 7 mil funcionários para a área de inteligência artificial e também vai deixar de abrir outras 6 mil vagas. Só que nos bastidores o clima não tá nada leve, né, Andrezinho? As informações são de raiva e ansiedade entre os funcionários. Para tentar aliviar essa pressão, Mark Zuckerberg enviou um memorando dizendo que descarta novas demissões em massa em 2026. E fechando o nosso giro de empresas com a terceira notícia do dia, o Google subiu no palco e apresentou uma mudança gigantesca. No evento I/O 2026, a empresa mostrou a maior transformação do seu buscador em mais de 25 anos. A busca agora deve deixar de mostrar só links e passar a funcionar mais como uma experiência de IA conversacional, capaz de entender contexto, antecipar a intenção do usuário e até refinar perguntas. E no pacote de novidades teve também um agente Gemini Spark, que opera em apps como Gmail e Docs. Além disso, o Google apresentou o Gemini Omni para criar e editar vídeos com IA e ainda mostrou novos óculos inteligentes. Pois é, Branco, com esse combo de recuperação judicial, demissão em massa e inovação, o mundo corporativo segue em plena fase de ajuste e transformação. Mas com esse giro de empresas fechado, vamos agora para o noticiário internacional.
Agora no bloco internacional, Vladimir Putin foi até a China e ontem se reuniu em Pequim com o presidente chinês para selar um novo pacote de aproximação entre os dois países. No encontro, eles assinaram mais de 20 acordos comerciais e tecnológicos. E o recado é bem direto. Rússia e China estão tentando redesenhar a influência global, no momento em que Donald Trump tem provocado uma ruptura na política externa dos Estados Unidos. E antes de entrar nos detalhes, Branco, vale entender o que estava em jogo. Do lado do Putin, a missão é fortalecer o elo com a China, que hoje é a maior compradora mundial de petróleo russo. E tem um timing interessante aí. Essa visita aconteceu dias depois da viagem de Trump, como uma resposta para proteger os interesses de Moscou. Já Xi Jinping aproveita o encontro para reforçar prestígio político e mostrar que a China segue no centro do tabuleiro. E o tom foi de aliança máxima. Putin disse que os laços chegaram a um nível sem precedentes e chamou Xi de querido amigo. Mas indo para o que foi definido, o primeiro ponto que chama atenção é a energia. Os dois chegaram a um entendimento sobre um gasoduto que pode levar até 50 bilhões de metros cúbicos de gás por ano para a China, o que representa 12% do consumo total chinês. E não foi só isso, eles também assinaram uma declaração conjunta com quase 10 mil palavras falando de temas como segurança nuclear e Taiwan, além de fechar 20 acordos de cooperação bilateral. E aí entra o pedaço mais geopolítico da conversa, porque os dois também criticaram os Estados Unidos. Eles bateram no plano de Trump de construir o Domo de Ouro, que é um sistema antimísseis nacional inspirado no Domo de Ferro de Israel. Além disso, defenderam o fim da guerra no Irã e alertaram que o mundo corre o risco de voltar à lei da selva. Só que, ao mesmo tempo, Pequim também mandou sinais de alívio na relação com Washington. Ontem, dia 20, a China concordou em comprar 200 jatos da Boeing, retomar importações de carne bovina dos Estados Unidos e ainda trabalhar para reduzir tarifas. No fim das contas, o quadro é esse. São 3 líderes disputando influência global e o mundo sendo aos poucos redesenhado com decisões que passam por Pequim. Mas agora, com esse panorama internacional fechado, a gente vira a chave e vai direto para o noticiário aqui do Brasil. Começando o bloco de Brasil, as Big Techs estão na mira do governo. O presidente Lula assinou ontem 2 decretos que criam novas regras para a atuação de plataformas digitais do Brasil, como Instagram, Facebook e TikTok. E o primeiro decreto mexe direto no Marco Civil da Internet, a lei criada em 2014 para definir direitos e deveres no ambiente online. Esse movimento vem depois do STF ampliar no ano passado a responsabilidade das plataformas por conteúdos publicados por usuários. Agora, o decreto basicamente coloca esse entendimento em prática. E olhando para o que muda, a partir de agora as plataformas vão ter que criar canais oficiais para receber notificações sobre crimes ou atos ilícitos. E depois de uma denúncia, elas precisam analisar o caso e remover o conteúdo se verificarem que é criminoso, mesmo sem ordem judicial. Além disso, em crimes citados como graves, incluindo terrorismo, racismo e golpe de Estado, as empresas podem ser responsabilizadas se houver falha sistêmica. E vale pontuar que os dados de anunciantes vão ter que ser guardados, tanto para ajudar investigações quanto para uma eventual reparação às vítimas. Já o segundo decreto é mais específico e trata de proteção de mulheres e meninas no ambiente digital. E aqui entram regras bem diretas. As plataformas terão que criar canais para denúncia de imagens íntimas divulgadas sem consentimento e remover esse tipo de conteúdo em até 2 horas. Elas também terão que adotar medidas para dificultar o uso de IA na criação e circulação de imagens íntimas falsas ou sexualizadas. Além disso, o algoritmo ainda deve ser programado para reduzir o alcance de ataques contra mulheres. O objetivo declarado é enfrentar justamente o crescimento de deepfakes sexuais, cuja criação foi tornada crime pelo Congresso Nacional. Agora, olhando para frente, os decretos entram em vigor logo após a publicação no Diário Oficial da União e devem prever prazo de adaptação para as plataformas. Mas agora, com o Bloco Brasil fechado, bora conferir como foi o fechamento dos mercados.
No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo exterior. Por lá, investidores reagiram positivamente após Trump dizer que os Estados Unidos estão na fase final das negociações com o Irã para encerrar o conflito. Nessa quarta, em Nova York, o S&P 500 subiu 1,08%, enquanto o Nasdaq avançou 1,54%. Com a redução do risco geopolítico, o petróleo Brent também recuou 5,62%, fechando a $105 por barril. Entre os destaques, a rede americana de cinemas AMC disparou 10,55%, após o CEO Adam Aron comprar mais de 250 mil ações da companhia. Em uma publicação no X, ele afirmou ter enorme confiança nas bilheterias em 2026 e 2027 e reforçou que não vende ações da AMC desde janeiro de 2022. Por aqui, o Ibovespa seguiu o exterior e voltou a subir. O índice fechou em alta de 1,77% aos 177.356 pontos. Já o dólar recuou 0,74% para R$ 5,00. No mercado acionário brasileiro, a CSN Mineração saltou 10,29% após aprovar um novo programa de recompra de ações. A companhia poderá recomprar até 50 milhões de papéis, que é o equivalente a 3,18% das ações em circulação. Já a Asas 2154 contratou o Itaú BBA para avaliar oportunidades envolvendo a companhia e suas controladas. Apesar disso, a empresa negou que já exista qualquer decisão sobre uma eventual cisão entre os sócios. Suas ações subiram 4,37% ontem. E para fechar com um assunto mais fora do padrão, a Colossal Biosciences, startup que tenta reviver espécies extintas, chocou 26 pintinhos em ovos artificiais impressos em 3D. A tecnologia pode ajudar nos planos da empresa de ressuscitar animais extintos, como as moas gigantes da Nova Zelândia. Mas ainda há dúvidas, né, Branco? A empresa não pretende publicar um estudo revisado e não revelou quantos ovos usou no total. Para os especialistas, a técnica pode ser mais útil na preservação de aves ameaçadas. E com esse tópico mais diferente, no fechamento de hoje, a gente encerra essa sessão e terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter, ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail. Por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só para você não. Já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho, até porque todo mundo merece ficar bem informado. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!